Vamos continuar. A gente parou. Baruch Hashem, já estamos no nosso último Perek, no último capítulo do Pirkei Avot. A gente viu na aula passada até a Mishnah Het, a Mishnah 8, Bezrat Hashem. Eu acho que mais 2 aulas a gente já termina todo o tratado de Pirkei Avot. A gente começou na semana passada, hoje, na verdade, a gente vai complementar a Mishnah que a gente começou na semana passada, que é uma Mishnah extremamente importante e extremamente atual. A gente começou, estava falando agora, Refuah Shleimah, para todo mundo que está doente, muita gente que está com coronavírus, e a gente precisa entender que toda vez que vem uma epidemia, toda vez que vem fome, toda vez que vem dificuldades, em especial quando isso atinge um país, quando atinge um continente e, certeza, quando atinge o mundo inteiro, a humanidade inteira está sofrendo junto de uma epidemia. Isso é um aviso de Deus, isso é uma comunicação, uma mensagem de Deus. Então, a gente viu na semana passada 7 tipos de desgraças que, no fundo, são castigos que a Hashem está mandando. Eles podem vir no mundo e eles estão relacionados com alguns tipos específicos de transgressão que podem causar esse tipo de castigo, esse tipo de dificuldades na nossa vida. Então, a gente falou na Mishnah da semana passada, Mishnah Het, que quando algumas pessoas não separam o maaser, não separam o dízimo da sua produção e uma parte separam, isso vai vir uma fome através da estiagem, não vai ter chuva, não vai ter produção e vai ficar tudo mais caro e vai ter falta de coisas. Por que isso? Porque quando vai ter uma fome por causa de estiagem, alguns vão ter comida e outros não. Da mesma maneira que alguns separam o dízimo, o maaser, da produção deles e outros não separam, Hashem também manda o castigo. Alguns vão sofrer e alguns não. Quando praticamente a maioria das pessoas, a grande maioria, eles não separam mais o maaser, eles não se importam com essa mitzvah de dar uma parte do que eles têm para os Kohanim, para os Leviim, para as pessoas que se dedicam só para o lado espiritual. Então, vem uma fome de tumulto e de estiagem. Começa pessoas envolvidas com guerras, começa a ter problema, pessoas que não conseguem mais trabalhar na colheita, não conseguem mais trabalhar para produzir comida. A terceira coisa que a gente falou na semana passada, quando a pessoa não separa a halá, também uma parte da massa dela, vai vir uma fome de extermínio. A quarta coisa que a gente viu, quando vem a peste para o mundo, então ele fala, quando se desvia o julgamento, quando casos que podiam ser julgados, o tribunal ele faz vista grossa, o tribunal ele não julga mesmo coisas que ele deveria julgar. A gente está, infelizmente, aqui no Brasil, passando por um momento muito difícil em termos da justiça, o quanto a justiça aqui está sendo completamente distorcida, e também por causa das frutas de Shemitah, no 7º ano, que a gente não pode ter o proveito monetário das frutas do ano de Shemitah na terra de Israel, mas quando a pessoa ela vai ter esse proveito, isso vai trazer a peste para o mundo. E Herev Baleolam, a espada vem para o mundo, a espada, em especial, guerras. Espada não precisa ser espada, pode ser bombas também, pode ser ataques. Isso vem por causa do adiamento de julgamentos, a perversão do julgamento e pessoas que ensinam Torá, que não é de acordo com o que Deus queria, pessoas que distorcem os ensinamentos de Torá, como infelizmente tem muitas vertentes do judaísmo que acabam distorcendo completamente quais são os ensinamentos de Deus, começam a distorcer a forma de entender os versículos, ou até mesmo lugares que são messiânicos, né, e que acabam querendo mostrar que os judeus estão acreditando no Mashiach errado e começam a distorcer versículos da Torá. Então, tudo isso, infelizmente, acaba trazendo guerras, acaba trazendo muita destruição. Então, vamos continuar os 7 castigos. A Mishnah Tet
ele vai complementar a Mishnah 9. Hayara Balaolam, animais ruins, animais que atacam, animais que causam danos. Então, isso pode ser também uma picada de cobra, de escorpião, não é só animais grandes, um ataque de um leão, o ataque de um tigre, mas todos os tipos de animais que podem causar dano para o ser humano. Por que eles vêm para o mundo? Al-Shvuat Shav, quando tem muitas pessoas que fazem juramentos em vão. Hoje em dia, infelizmente, isso é gravíssimo, as pessoas não têm ideia da gravidade de pessoas que qualquer coisa falam, não, eu juro por Deus que eu estou certo. E muitas vezes, além de ser grave, mesmo que fosse verdade, muitas pessoas falam isso da boca para fora para convencer o outro que eles estão certos, mesmo quando, na verdade, eles não estão certos. Ve'al Hilul Hashem, quando a gente, Deus me livre, nós fazemos Hilul Hashem, nós denegrimos o nome de Deus com atos que não condizem com o comportamento que a gente deveria ter, em especial uma pessoa que representa o povo judeu, uma pessoa que está de kippah, uma pessoa que está com a vestimenta que representa todo o povo judeu. Não é só ele que está sendo julgado, todas as pessoas, todo o povo judeu está sendo julgado junto com ele, e o nome de Deus está sendo denegrido quando ele não se comporta da maneira correta. Então, de novo, uma pessoa de kippah, que ele bate boca na rua, ele é desonesto nos negócios, ele não se comporta de acordo com o que a Torá espera dele, ele está denegrindo o nome de Hashem, e isso vai trazer para o mundo animais que causam danos para os seres humanos. E, por último, Galut Balaolam, o exílio, ele vem para o mundo, quer dizer, o exílio. A gente viu quantas vezes na história o povo judeu foi expulso de quantos países do mundo, e, infelizmente, com perseguições, com pogrom, com todos os tipos de tortura que a gente passou. Por que o exílio ele vem para o mundo? E, óbvio, não só para o povo judeu, a gente sabe de vários povos que foram expulsos, que foram exilados. Alovdei Avodazará, por causa da idolatria, Veal Gilui Arayot, por causa de relacionamentos proibidos, Veal Shfichut Damim, pelo derramamento de sangue, pelo assassinato. Olha que interessante, são os 3 motivos que causaram a primeira galuta, o primeiro exílio do povo judeu, a destruição do nosso Beit HaMikdash, foram justamente a idolatria, as relações proibidas e o derramamento de sangue. E outra coisa que causa o exílio do povo judeu é Alashmitata Aretz, quando o povo judeu não cumpre na terra de Israel a mitzvah de Shemitah. Que mitzvah é essa, a mitzvah de Shemitah? A gente tem que dar um descanso para a terra. No 7º ano, existe toda uma contagem. A cada 7 anos, por 6 anos, a gente trabalha a terra, a gente faz o uso normal da terra para a nossa agricultura, mas o 7º ano é o ano do descanso da terra. A gente não pode plantar, a gente não pode semear, a gente não pode arar o campo, a gente não pode irrigar as plantações e não pode ter benefício econômico das frutas. Você pode colher para o teu consumo, mas você não pode vender isso. Infelizmente, muitas vezes na história, o povo judeu, por falta de emuná, por não confiar que Deus falou que não vai faltar comida, o povo judeu acabou não cumprindo a mitzvah de Shemitah, e Deus ele manda os castigos para a gente, midá keneged midá, medida por medida. Quando a gente não dá o descanso para a terra da forma como Deus pediu, então Deus expulsa a gente da terra, ele dá o descanso forçado da terra, porque não tem mais ninguém agora para trabalhar aqui na terra. Assim aconteceu por muitos anos, quando o povo judeu tinha sido expulso da terra de Israel. Quantas vezes a terra ficou vazia, a terra ficou completamente desolada. Por quê? Já que a gente não cumpriu a Shemitah da maneira como tem que cumprir, midá keneged midá, medida por medida, a terra vai descansar. Por bem ou por mal, a gente tem uma escolha, se a gente vai fazer o que Hashem pediu por bem, ou ele vai fazer, e vai fazer da forma mais dura, da forma mais difícil. Olha a cobrança também que Deus tem com o povo judeu em relação ao nosso comportamento com os pobres
o nosso comportamento com as pessoas necessitadas. Be'arba prakim adever mitrabe. Em 4 momentos do nosso calendário, do nosso ciclo do ano, a gente vai ter um aumento de praga no mundo, de peste no mundo. Quais são os 4 momentos? Bareviit, no 4º ano. Tudo isso em relação aos 7 anos do ciclo de Shemitah. Depois ele vai explicar por que esses anos especificamente. O 4º ano do ciclo de Shemitah. Bashviit, o 7º ano, quer dizer, o ano de Shemitah. Bemotzei Shviit, no 8º ano, quer dizer, o pós-Shviit. Bemotzei Ahag, Shebechol Shana Veshana, e depois de cada um dos Hagim, de cada uma das festas de peregrinação, o Shalosh Regalim. Por que justamente nesses momentos, nesses anos especificamente falando, e nessas épocas do ano, depois dos Hagim? Então, olha o que explica o Pirkei Avot. Bareviit, no 4º ano, Mipnei Maser Ani Shebashlishit, por causa do Maser Ani que tem no 3º ano. Só para explicar o que é o Maser Ani, eu imagino que para a grande maioria do público não é um assunto que a gente domina muito, já que na prática a gente não tem, desde a destruição do Beit HaMikdash, a gente não cumpre mais isso na prática. Quando uma pessoa ela tem a produção dela, quer dizer, ela vai fazer toda a colheita do campo dela, ela tem que descontar algumas partes da colheita e dedicar isso para algumas pessoas em especial. Então, por exemplo, de toda a produção dela, a primeira coisa que ela vai descontar é chamado de Trumá Gdolá. Essa Trumá Gdolá, ele vai tirar 2% de tudo que ele colheu, e isso ele vai doar para os Koanim. Vai ser o sustento dos Koanim, porque o Kohen, como o trabalho dele é só voltado para o espiritual, ele não teria como ter o seu sustento, então o resto do povo tem agora a obrigação de manter os Koanim. Uma das maneiras da gente manter os Koanim é essa Trumá Gdolá, que é 2% da nossa produção. Depois disso, a gente vai separar o Maser Rishon. Maser é o dízimo, 10%. Então, de tudo que sobrou, depois que a gente tirou a Trumá, a gente vai tirar mais 10%, que é o Maser Rishon. Isso vai ser dado para o Levi, os Leviim, que também se dedicavam só para o Beit HaMikdash, para o lado espiritual do povo judeu, e que também não tinham formas de sustento. 10% da produção, isso tem que ser doado para os Leviim. E depois disso, já tiramos 2%, os 10%, e aí a gente vai tirar mais 10%, isso depende do ano. Olha que incrível, no 1º ano, no 2º ano, no 4º e no 5º. Então, de acordo com a contagem dos anos do ciclo de Shemitah, esse ciclo de 7 anos, então, no 1º, 2º, 4º e 5º, a gente tira Maser Sheini. O que é Maser Sheini? A gente vai tirar 10% da nossa produção, e isso a gente mesmo pode comer, o produtor ele vai comer esses 10% que ele tirou da produção dele, mas ele precisa consumir isso em Jerusalém. Ele tem que viajar até Jerusalém, levando a produção dele, esses 10% que ele tirou da produção dele, e ele precisa consumir, ele e a família dele, em Jerusalém. Se a produção é muito grande, se é difícil levar isso para Jerusalém, ele pode vender o Maser Sheini, ele pode pegar esse dinheiro, e esse dinheiro ele vai gastar em Jerusalém, especificamente com comida. Então, ele vai ter que gastar, ele vai comprar falafel lá em Jerusalém, e ele vai comer com o dinheiro do Maser Sheini. Mas no 3º ano e no 6º ano, esse Maser é chamado Maser Ani, o dízimo para os pobres. Então, isso tem que ser dado fora, óbvio, toda obrigação que a gente tem de ajudar os pobres com tudo que a gente puder. Quem trabalhava, por exemplo, na agricultura, tem a mitzvah de deixar os cantos do campo, tem a mitzvah da gente não cortar completamente as coisas, o que caiu no chão,
a gente deixa para os pobres recolherem. Quer dizer, tem um monte de mitzvot durante o ano inteiro. A nossa obrigação mais em especial, no terceiro ano e no sexto ano, a gente vai tirar 10% da produção e esses 10% vão ser doados para os pobres. Olha que incrível! Por que vem o aumento da peste no quarto ano e no sétimo ano? Pela negligência de não ter dado para os pobres o Maser Ani, esse dízimo dos pobres. Se o povo judeu era negligente com isso, isso causava no ano seguinte o aumento das pestes, das pragas, e, de novo, se não se importou com o pobre, Deus dificulta o teu sustento. Significa que o contrário, se a gente vai doar, se a gente vai se importar, se a gente vai fazer hesed com os pobres, Hashem vai mandar brahá para a nossa produção, não vai ter pragas, não vai ter nenhum tipo de dificuldade. Eu quero ressaltar de novo o que a gente começou a nossa aula falando. Todas as dificuldades que surgem na nossa vida, elas estão associadas, em geral, com alguma coisa que Hashem quer despertar a gente, alguma coisa que Hashem está dando uma chacoalhada, algum erro que a gente fez. Mas, em especial, olha que incrível, a grande maioria das coisas é Ben Adam Lechaveró, da gente não ter se importado com os outros, com o sustento das outras pessoas. Então, vem dificuldades também para a nossa vida. Já que você não se importa com o teu irmão que não tem comida, então eu vou fazer faltar a tua comida também. Quando você sentir na pele o que é passar fome, aí você vai se lembrar do teu irmão que está passando necessidades. Então, no quarto ano, por causa da negligência do terceiro ano do Maser Ani, Bashviit, no sétimo ano, Mipnei Maser Ani Shebashishit, também pela negligência desse dízimo dos pobres que a gente deixou de dar no sexto ano, o Bemotzei Shviit Mipnei Perot Shviit, no oitavo ano, por não ter respeitado as frutas do ano de Shemitah, do sétimo ano, que a gente não podia ter proveito financeiro delas, o Bemotzei Ahad Shebechol Shana Beshana, Mipnei Gezel Matanot Aniyim. Também a gente tem quando a gente faz a colheita, como a gente falou, a gente tem que dedicar presentes para os pobres. Ele traz aqui o Ravovada Mibarternura, Leket Rehai PA, como a gente falou, as coisas que caem no chão, a gente não recolhe mais, deixa para os pobres. Se você está juntando a produção e esqueceu um montinho, você está juntando tudo e um montinho ficou para trás, não volta mais, deixa para o pobre, deixa os cantos do teu campo. Então, tudo isso são presentes para os pobres. Os Hagim, eles estão muito conectados, as festas judaicas estão conectados com a época da colheita. Então, Pesach, por exemplo, é chamado também de festa da colheita. Sukkot é chamado a festa de juntar a colheita, é a época que a colheita que estava no campo secando, ela era guardada nos armazéns. Então, as festas estão muito conectadas com a colheita. Se no momento da colheita a gente esqueceu dos pobres, a gente não deu os presentes que eles merecem, que Deus dedicou para eles. Se a gente não cuida dos outros, a Hashem vai mandar também para a gente dificuldades. Se a gente pensa nos outros, Deus manda para a gente brachá na nossa vida. Então, isso é uma regra. Sempre quando vem dificuldades, para refletir. Não vive de uma maneira de olhos fechados, achando que se tem seca é por causa do aquecimento global e estamos procurando, e a culpa é do gás que está sumindo na atmosfera. Óbvio que pode ter causas naturais, a Torá não vai contra a ciência. A ciência explica simplesmente o que Deus está usando do mundo material para cumprir a vontade dele, mas sempre tem um fundo espiritual, sempre tem algum motivo para despertar a gente e Bezrat Hashem levar o ser humano a consertar os seus atos. Mas vamos de novo ressaltar, Ben Adam Lechaveró, quando um Yehudi não se importa com o seu irmão, Deus fica bravo. A gente veio aqui para ajudar as pessoas, para contribuir. Se Baruch Hashem eu tive brahá, divide essa brahá com outras pessoas que não tiveram essa brahá.
Se a gente, Baruch Hashem, a gente está bem, a gente está conseguindo ter o nosso sustento, sente a dor daqueles que não têm o sustento e dá a tua contribuição para Bezrat Hashem eles poderem melhorar na vida. Vamos lá para a Mishnah Yud, a Mishnah 10. Arba Midot Ba'adam. Existem 4 características que definem o ser humano. O traço de caráter das pessoas pode ser definido em 4 tipos de ser humano. E, de novo, a gente precisa sempre tentar se encaixar aonde eu estou nessas 4 definições. Aomer Sheli Sheli, Beshelar Shelar, aquele que diz o que é meu, o que é seu. Quer dizer, não vem pedir o que é meu, eu não vou pegar o que é seu também, cada um com as suas coisas. Zumida Beinonit. Isso é chamado uma pessoa intermediária. Tá bom? Ele não quer tirar dos outros, ele não é mesquinho com os outros, mas ele também não quer dividir o que é dele. Eu não peço nada para ninguém, mas contanto que você também não peça o meu. Eu não quero dividir o que é meu com os outros. É uma pessoa beinonita, uma pessoa intermediária. Veyeshomri, mas tem quem diz Zumidat Sdom. Isso é a característica dos moradores de Sdom. A gente está chegando na Torá, na Parashá, que fala sobre Sdom, que são habitantes de Rechaim, pessoas ruins, que não permitiam que fosse feito bondade com os outros. Espera aí, essa pessoa não parece alguém que tem a midá de Sdom, que ele quer o mal dos outros. Mas o Rav Ovadia Mibartenura, ele fala para a gente que, infelizmente, ele se aproxima muito do Midat Sdom. Por quê? Porque ele vai se acostumando a não querer dar proveito para os outros, mesmo nas coisas que não vão faltar para ele. Então, tem um termo que a Guemará usa, tem uma situação chamada Zé Nehené Vezé Lohaser, uma situação que alguém está tendo proveito de uma coisa sua e você não está perdendo nada com isso. Um exemplo simples, mas se você tem internet e você deixa o teu sinal aberto para outras pessoas usarem, outras pessoas estão usando tua internet e você não está perdendo nada com isso. Então, Zé Nenê, esse tem proveito sem você perder. A pessoa que ele é rigoroso, que ninguém aproveite nada dele. Mesmo que você não vai perder com isso, significa que é uma pessoa mesquinha. E isso se aproxima muito da midá de Sdom, do traço de caráter das pessoas de Sdom, que eram pessoas malvadas, pessoas mesquinhas, que eles queriam as coisas boas para eles e não queriam dar nada de bom para os outros. Aquele que fala Sheli Shelar, Veshelar Sheli, olha, o que é meu é seu e o que é seu é meu. Amaretz, uma pessoa estúpida, uma pessoa que ele não sabe cuidar do que é dele, ele acha que o que é dos outros também é dele, ele não sabe também os limites, até onde ele deve usar o que é dos outros, ele não tem sabedoria, ele é um amaretz, ele é uma pessoa sem estudo, uma pessoa sem sabedoria. A terceira categoria é Sheli Shelar, Veshelar Shelar, olha, o que é meu é seu e o que é seu, esse é o Hassid. A pessoa que pensa, olha, o que é meu, você pode usar à vontade, eu vim para o mundo para dividir minhas coisas com todo mundo, eu não vim aqui só para eu ter benefício das coisas, e fora isso, eu não quero tirar o que é seu fica com você. Baruch Hashem, eu não sou apegado às coisas materiais, eu quero dividir as minhas coisas. Esse é Hassid, essa é a pessoa piedosa que faz até mais do que é exigido dele. E aquele que fala Sheli, Sheli, Veshelar, Sheli, olha, o que é meu e o que é seu também é meu, quer dizer, aquela pessoa que ele quer pegar tudo só para ele, pessoa mesquinha, pessoa invejosa, que está sempre de olho em tudo dos outros para pegar para ele, essa pessoa, infelizmente, é chamado de Irachá. Esse é o perverso. Então, olha que incrível, o Rav Dessler, o Rav Eliel Dessler, Zecher Tzadik Livrahá, ele fala no livro dele que ele tem um livro chamado Mirtav Me'Elial. As cartas de Elial são cartas que ele mandava para os filhos, que ele mandava para os alunos,
e que depois juntaram tudo e transformaram num livro de muitos volumes. O Rav Dessler, ele tem dentro desse livro, ele tem um capítulo chamado Kuntras HaChesed, seria o capítulo da bondade. Ele fala o seguinte: o mundo ele é baseado em duas forças. Tudo no mundo ele é baseado em duas forças. Koach HaNetinah ve Koach HaNetilah. A força de doar e a força de pegar o que é dos outros. Todos os traços de caráter positivos, eles vêm da Koach HaNetinah, da vontade de doar para os outros, a vontade de fazer o bem, o altruísmo. Tudo isso vem da vontade de doar para o outro. E todos os traços de caráter negativo, por exemplo, a inveja, o roubo, a mesquinharia, vem da Koach HaNetilah, a vontade de pegar o que é dos outros. Essas são as duas forças e o nosso traço de caráter ele vai ser moldado de acordo qual das duas forças você alimenta mais na tua vida. Se é Koach HaNetinah ou Koach HaNetilah, se é doar para os outros ou pegar o que é dos outros. Se você vai numa festa porque você quer comer, você quer aproveitar, ou você quer dar alegria para o dono da festa, você quer dançar, você quer animar o dono da festa, qual é a motivação que você vai numa festa? E assim com tudo que a gente faz na vida, se a motivação que eu tenho é só ficar ganhando, ou a motivação que eu tenho é contribuir, doar, ajudar as outras pessoas, é isso que vai moldar o nosso traço de caráter, até a gente conseguir trabalhar Bezrat Hashem para ser um Hassid, Sheli Shelach Veshelach Shelach. O que é meu é seu também. Eu estou aqui para dividir o que é meu e o que é seu. Eu não quero pegar nada de ninguém. Como falou Shlomo Amelech, Soné Matanot Rie. A pessoa que odeia presentes, essa pessoa vai viver. Então, a gente veio aqui no mundo para se desconectar do material, para se desconectar de querer tirar o que é dos outros. E a melhor forma de fazer isso é trabalhar o nosso lado da bondade, nosso lado do Hesed, o nosso lado de doação. E Bezrat Hashem, a gente vai conseguir um dia na vida chegar no nível de Hassid, de ser uma pessoa piedosa. Mishnah Yudalev, a Mishnah 11, fala o seguinte: Arba Midot Badeot. Existem também 4 categorias de temperamento. Então, olha que impressionante também o quanto a gente tem que se analisar. Heshbon HaNefesh sempre está refletindo aonde a gente vai se encaixar. A primeira categoria é a pessoa que é Noach Lichos ve Noach Lirtzot. Ela é facilmente irritável, aquela pessoa explosiva, a pessoa que qualquer coisa ela perde a cabeça, mas ela se apazigua muito facilmente, ela consegue voltar ao controle muito rapidamente. Yatzaz Haro Befsedo. Ela perde todo o sahar, toda a recompensa de ser uma pessoa facilmente apaziguável, ela perde porque ela estoura muito fácil. No momento que a pessoa tem uma crise de cas, que ela está muito irritada, nesses poucos instantes, a pessoa perde completamente o controle, ele pode fazer besteiras muito grandes. Então, não adianta nada que é uma pessoa que ela se apazigua de maneira muito fácil. Esses poucos momentos que ela se permite perder o controle, com certeza ela destrói todo o benefício de ser uma pessoa facilmente apaziguável. O contrário disso, a segunda categoria, Kasher Lichos ve Kasher Lirtzot. A pessoa dificilmente ele se irrita, mas também quando tiraram ele do sério, não tem quem faz ele voltar ao normal. Ele vai ficar irritado, aquela pessoa que ele fala, eu pago 1 boi para não entrar na briga, mas pago 10 para não sair dela. Quer dizer, essa pessoa dificilmente ele vai se irritar, mas quando tiram ele do sério, dificilmente vão conseguir apaziguar ele. E a perda dele ser uma pessoa dificilmente apaziguada é praticamente anulada por ser uma pessoa que dificilmente ele perde a cabeça. Baruch Hashem, na grande maioria das vezes, ele vai conseguir se controlar, ele não vai entrar na discussão, não vai entrar na briga. Lo além, nas poucas vezes
que ele entrar na briga, ele vai causar coisas ruins, mas, na maioria das vezes, ele, Baruch Hashem, ele vai conseguir ter autocontrole. Olha o quanto a Torá valoriza a pessoa ter autocontrole, a pessoa não perder a cabeça. A gente tem que se esforçar para ser a pessoa o mais controlado possível, o mais tranquilo possível, para quem sabe um dia chegar no nível do Hillel Azaken, o nosso grande sábio Hillel, que uma vez fizeram uma aposta, 2 homens que não tinham mais o que fazer da vida, infelizmente, 2 desocupados, eles estavam um dia sem fazer nada, resolveram fazer uma aposta. O Hillel era conhecido como uma pessoa extremamente calma, que não perde a cabeça por nada, e um deles falou, eu tenho certeza que eu consigo fazer ele perder a cabeça. Eu consigo irritar ele até ele perder a cabeça. E o outro falou, eu aposto. Fizeram uma aposta altíssima. E esse homem foi no melhor dia que tem para irritar alguém, Erev Shabbat. Está todo mundo correndo, terminando a comida, terminando os preparativos. Falam que, inclusive, para Shalom Bait, tem que tomar muito cuidado. Tem um Yetzer Hará especial de Erev Shabbat. Por isso, a gente tem que ser Raham. A gente tem que ser sábio, não deixar as coisas para a última hora, porque a pressão dentro da casa ela sempre aumenta. Então, o Hillel, ele está lá no banho dele e vem alguém gritando pela janela, aquele homem que quer irritar ele. Aonde está esse tal de Hillel? Olha o desprezo. Para irritar o Hillel, que já era um dos grandes da geração, o Hillel, ele sai do banho com toda a paciência do mundo, fala, pois não, meu irmão, meu filho, o que você precisa? Olha como ele chamava as pessoas, meu filho. Esse homem faz uma pergunta completamente estúpida, completamente fora de contexto, que não precisava atrapalhar ninguém. No Erev Shabbat, o Hillel, ele responde com toda a paciência do mundo, ele agradece a pessoa pela pergunta e ele volta para o banho. Ele acabou de entrar no banho, aquele homem de novo. Quem é esse tal de Hillel? O Hillel sai do banho pela segunda vez, o homem faz de novo uma pergunta estúpida, até que chega uma hora que quem perde a cabeça é aquele homem. Aquele homem fica bravo com o Hillel, dá até uma clalá para ele, uma maldição, fala, maldito você que me fez perder dinheiro. E o Hillel falou, por que eu fiz você perder dinheiro? E ele conta a verdade, falou, eu apostei que eu ia te fazer perder a cabeça. O Hillel falou, você vai perder mais muito dinheiro na tua vida e não vai conseguir fazer eu perder a cabeça nenhuma vez. O Hillel está na terceira categoria. Kasher liros venor lirtzot, a pessoa dificilmente irritável e facilmente tranquilizado, apaziguado. Olha que incrível, a pessoa praticamente nunca perde a cabeça e mesmo se acontecer, rapidamente ele volta ao normal, volta a seu estado de autocontrole. Esse é o Hassid, esse é a pessoa piedosa. E, por último, Noach Lichos, aquele que perde a cabeça muito fácil, Vekashel Irtzot, e é muito difícil apaziguar essa pessoa. Esse é chamado na Torá de Rashá. Esse é o perverso, ele com certeza vai fazer muita coisa ruim, porque a pessoa, quando ele está no cas, quando ele está bravo, essa pessoa perde o controle dela e ele vai fazer muita coisa errada, que depois ele vai se arrepender, mas ele não consegue evitar. E, infelizmente, essa pessoa é chamada na Torá de Irachá. Então, a gente tem que, Bezrat Hashem, trabalhar o nosso autocontrole. Isso é uma das coisas mais importantes na vida. A pessoa que tem controle, ele tem tudo. E a pessoa que não tem controle na vida, ele não tem nada. Tinha uma propaganda antiga, genial. Se eu não me engano, uma marca de pneu, que era com um dos maiores corredores da época, o Carl Lewis. O Carl Lewis, ele está correndo e quando ele vai fazer uma curva, ele não consegue, ele está tão rápido que ele não consegue fazer a curva e se arrebenta. E o slogan da propaganda é velocidade sem controle não é nada. Então, tá a mesma coisa na vida, não adianta a gente ter tudo na vida, se a gente não tem controle de um instante para o outro, a gente pode perder tudo que a gente levou uma vida inteira para construir. Então, Bezrat Hashem, precisamos trabalhar, nunca, nunca, nunca perder a cabeça, gritar com as pessoas. A gente se arrepende depois, a gente fala coisas
que a gente, em sã consciência, nunca falaria, e tem muitas coisas, tem estragos que a gente causa que não tem controle, não tem mais como consertar. Então, vamos tentar trabalhar para Bezrat Hashem pegar como modelo o Hillel Azaken e nunca perder a cabeça na vida. Mishnah Yud Beit, a Mishnah número 12, fala o seguinte: Arba Midot Betalmidim. Tem 4 características que definem um aluno. Quais são os 4 tipos de aluno? Maher Lishmoa, o Maher Leabed, a pessoa que aprende com muita facilidade, mas com a mesma facilidade que ele aprende, ele esquece tudo que ele aprendeu. Yatzaz Harob Efsedor, ele perde toda a recompensa dele. O que adianta ele entender tudo muito rápido se ele vai esquecer tudo? Quer dizer, todo estudo que a gente tem na vida, se depois de 10 minutos você vai esquecer, para que serviu esse estudo? Você perde toda a recompensa, você não vai conseguir colocar na prática nada do que você aprende na vida, e, infelizmente, toda a recompensa que viria do teu rápido aprendizado, você perde quando você esquece as coisas. Contrário disso, a segunda característica, Kasher Lishmo, aquele que tem dificuldade para aprender, mas Kasher Leabed, é difícil para ele perder. No momento que ele adquire, ele entende alguma coisa, ele não esquece mais. Yatzai Sedo Bezharo, a perda dele é anulada perante o ganho dele. Baruch Hashem, ele tinha dificuldade, estava difícil dele aprender, mas Baruch Hashem, o que ele aprende na vida, ele guarda para sempre. Baruch Hashem, isso é uma coisa muito positiva. O pouco que ele aprendeu, ele vai poder colocar aqui na prática e vai poder usar para a vida dele. A terceira categoria é Maher Lishmoa Vekasher Leabed, a pessoa que rapidamente ele aprende as coisas e dificilmente ele esquece o que ele aprende. Esse é o Raham, esse é o que vai virar sábio, ele tem muita sabedoria, tem muito conhecimento, o que ele estuda ele consegue guardar para cumprir na prática, para transmitir para os outros. Esse Baruch Hashem é considerado Raham. Vekasher Lishmoa, o Maher Leabed, Zeh Elekra, aquele que tem dificuldade para aprender e, além disso, ele acaba perdendo rapidamente, ele esquece o pouco que ele conseguiu aprender. Zeh Elekra, esse tem uma porção muito ruim na vida dele. Agora, olha que interessante. O Rav Ovadia Mibarternura, ele fala, por que não está escrito Rachá, uma pessoa ruim? Porque Deus me livre, não é uma pessoa ruim. Essa é uma pessoa que, infelizmente, ele não recebeu de Deus as ferramentas para ser uma pessoa sábia, ele não recebeu as ferramentas para guardar as coisas que ele estuda. Essa pessoa tem uma porção ruim. Ele não é uma pessoa ruim, ele é alguém que tem uma porção ruim na vida, ele tem dificuldade para aprender, e o que ele aprende, ele acaba esquecendo muito rápido. Mas, obviamente, essa Mishnah não está falando de uma pessoa que ele esquece porque ele não se esforça, porque isso é negligência. Se você não se esforçou, um dos esforços que a gente tem que fazer no estudo é arrasará, a gente repassar uma das coisas mais geniais que Deus ele deu para o ser humano, é o ciclo da leitura da Torá. A Torá, a gente está sempre lendo ela. Por quê? Porque toda vez que a gente escuta uma coisa bonita da Torá, depois de um tempo a gente acaba esquecendo. Quando volta o ciclo da leitura da Parashá, reaviva a nossa memória. Aquele ensinamento que estava guardado na gavetinha, a gente tira ele de novo, a gente revive isso, mas é muito importante a gente repassar tudo que a gente estuda, senão vai embora. Tudo que a gente estuda e não repassa, pouquíssimo tempo depois, infelizmente, a gente já esqueceu e a gente não vai ter o proveito de ter esse conhecimento, de poder usar esse conhecimento na nossa vida, no nosso dia a dia. A Mishnah Yud Gimel, a Mishnah 13, fala o seguinte: Arba Midot Benotnei Tzedakah. 3 características no ato de doar, no ato dos doadores. Primeira característica é Arotze Sheiten Veloit Noaherim, a pessoa que ele quer doar,
mas ele não quer que outras pessoas doem. Em Nora Abeshelaherim, essa é uma pessoa mesquinha. Ele quer ganhar o mérito sozinho, ele quer sozinho ter o mérito de ter feito alguma coisa, ele não quer que os outros ajudem. Essa pessoa é uma pessoa mesquinha. Olha que incrível. O Hafetz Haim, ele certa vez, ele queria realmente, ele tinha uma yeshiva em Radin e ele ia sempre atrás de sustento para a yeshiva, ele ia pedindo de porta em porta, de doador em doador, e essa pessoa, olha que incrível, ele chegou uma vez num doador e esse doador virou para ele e falou: Rabino, resolvi todos os problemas da tua vida, eu vou doar tudo que você precisa para a tua yeshiva, não precisa pedir para mais ninguém. O que o Hafetz Haim respondeu? Quer dizer, a pessoa, o doador dos sonhos. Eu te dou tudo, você não precisa pedir para mais nenhum doador. O Hafetz Haim falou: olha, eu te agradeço de coração, mas eu não posso aceitar. E o homem falou: mas por que não? Eu quero doar tudo, não precisa pedir para mais ninguém. Ele falou: Deus me livre, doar é um grande mérito para as pessoas. Tem muitas pessoas que eles sentem uma alegria gigantesca de poder ajudar, de poder manter a yeshiva. Como que eu vou tirar das outras pessoas a alegria que elas têm de doar para a yeshiva? Eu não posso receber sua doação, muito obrigado. Olha que incrível a claridade que o Hafetz Haim ele tinha. Tem aquele que itnu aherim ve'u lo iten, a pessoa ele quer que os outros doem, mas ele não quer doar o dele. Em Nora Abesheló, é uma pessoa mesquinha que ele tem dó dos outros, mas que o mundo ajude ele, mas não eu. Eu não vou doar do meu para nenhuma outra pessoa. É aquele que tem dó de todo mundo, mas não faz nada por ninguém. Ele joga o problema para os outros. Tem muita gente, infelizmente, que faz isso por aí, que agita projetos, mas para os outros, não para ele. Ele não quer doar nada do dele, ele quer que os outros ajudem. Ah, os outros têm dinheiro, que os outros ajudem. Tá bom, mas você também ajuda dentro do que é possível para você. É verdade que Baruch Hashem tem pessoas que podem ajudar mais, mas isso não te isenta de fazer a tua parte. Então, isso é alguém que é mesquinho com as coisas dele. Tem uma outra categoria, Iten veitnu aherim, que ele gosta de doar e ele gosta também que os outros participem. Esse é o Hassid, esse é o piedoso, e o pior de todos sempre é o Urachá, o perverso. Lo iten velo itnu aherim, ele não quer dar e ele também não quer que os outros deem, que os outros ajudem, que os outros participem em atos de bondade. Esse é o Urachá, esse é o perverso. Infelizmente, uma pessoa que não tem misericórdia dos outros, que é mesquinho e, infelizmente, não se importa com mais ninguém, fora com ele mesmo. Mishnah Yud Dalet, Mishnah 14, Arba Midot, Beolhei Lebeit HaMidrash. 4 características das pessoas que frequentam o centro de estudos. Quais são as 4 características? Oler Veinoser, a pessoa que vai até o centro de estudos, mas ele não consegue aprender, ele não revisa a matéria, ele estuda e não entende nada do que ele estudou. Sahara Lihabeyadó, pelo menos, olha que incrível, ele tem a recompensa por ter ido. Ele foi lá no centro de estudo, é verdade, ele não conseguiu estudar, ele não teve o proveito do estudo por si só, mas ele tem o sahar, a recompensa, que pelo menos ele foi lá para o centro de estudos. Óbvio que se a gente vai num centro de estudos, mesmo que você não aprendeu nada, você recebeu uma influência boa, é um lugar espiritualmente que eleva a gente, então isso já valeu a pena. Olha que incrível, que história linda que eu escutei há muitos anos atrás. Tinha um velhinho que, infelizmente, ele nunca tinha tido oportunidade da vida de estudar, de aprender Torá. Quando ele já estava numa idade mais avançada, Baruch Hashem, ele começou a fazer tshuva e todo dia ele ia na sinagoga para escutar as aulas de Guemará do marido, do rabino. Ele sentava lá, coitadinho, já velhinho,
já não entendia nada, o rabino ficava 1 hora dando aula de Talmud, ele não entendia uma palavra, na grande maioria das aulas, ele dormia no meio da aula, ele não conseguia acompanhar nada. A esposa desse velhinho, uma vez, ela foi falar com o rabino, falou, Rav, me ajuda, eu estou tentando incentivar meu marido a ficar em casa e me ajudar, porque ele vai na sinagoga, todo dia eu pergunto para ele, querido, o que você aprendeu hoje? E ele não sabe me explicar nada, ele não sabe repetir nada do que ele escutou na sinagoga. Então, Raval, olha que pena, para que ele vai? Que ele fique em casa e me ajude com as coisas da casa. O rabino entendeu a reclamação dessa senhora e ele chamou o senhor para conversar. Ele falou, olha, eu sei, o senhor gosta de vir aqui, o senhor gosta de estar no shiur, mas eu sinto quanto é difícil para o senhor, que talvez o senhor não está absorvendo nada. Por que o senhor não fica em casa, ajuda a tua esposa? Talvez com isso você vai ter mais mérito ainda. Esse velhinho começou a chorar. Olha a história que esse velhinho contou. Ele falou, por muitos anos eu morava na Rússia. Por que eu não consigo estudar a Torá? Porque, infelizmente, desde jovem, eu fui levado à força para o exército lá da Rússia. Eu nunca tive oportunidade na vida. E lá no exército existia uma regra que todo soldado do exército russo, ele tem que saber todas as pessoas que fazem parte da família do czar. Então, tem que saber os filhos, os pais, os avós, os bisavós, toda a dinastia do czar, e aquele que não soubesse toda a dinastia do czar, ele podia ser fuzilado. Olha que coisa terrível. Tem que saber de cor toda a família do czar. Olha que coisa incrível que esse velhinho falou. Eu venho todo dia aqui no shiur, é verdade, eu não consigo entender nada, mas eu quero saber quem são as pessoas da família de Hashem. Imagina que vergonha que eu vou passar lá no Shamayim, depois de 120 anos, quando eu chegar lá e eu souber de cor quem é a família do czar, mas eu não vou saber quem é a família de Hashem, Rabi Akiva, Rabi Meir, o Rabi Tarfon. Eu quero saber quem é a família de Hashem. É por isso que eu venho no shiur. É verdade, eu não entendo nada das palavras do shiur, mas eu estou aprendendo quem é a família de Hashem. Então, tem o sahar, tem a recompensa da pessoa, ele fez o esforço, ele fez a parte dele, ele foi até a sinagoga, mesmo que ele não aprendeu nada, ele tem a recompensa de ter feito o esforço dele. Aquele que, ao contrário, o Seven Oler, aquele que consegue estudar na casa dele, ele se esforça, mas ele não vai para a sinagoga, ele tem a recompensa do estudo dele, que ele tem em casa, mas ele perde a recompensa de ir na sinagoga. Por quê? Porque não é a mesma coisa quando você está estudando Baruch Hashem. Eu estou à noite num centro de estudos incrível, o barulho que tem lá dentro, barulho de Torá, isso te envolve, isso te empolga também. Você está estudando em casa, você começa a ficar cansado, você levanta, você vai fazer outras coisas, você está num centro de estudos, uau, aquele barulho te motiva para você estudar cada vez mais, você quer fazer parte daquele barulho também, você não tem esse sahar, essa recompensa, você não vai ter na vida. Terceira característica é Oler Veose, aquele que vai para o Beit Midrash e consegue estudar a Torá, ele se esforça, ele estuda de novo, ele repete. Uau, esse é o Hassid, esse é o piedoso, vai ter tudo na mão dele, todas as recompensas. E Lo Aleino, a pior categoria de todos, é Lo Oler Velo Ose, aquele que nem vai para o Beit Midrash, não faz esforço dele, também não abre um livro na casa dele, quer dizer, a pessoa desconectada de Torá, de mitzvot, ele não quer conhecer, ele não quer se conectar com Hashem. Esse, infelizmente, é o Urachá, esse é o perverso, esse não se importa de entender, de aprender a sabedoria de Hashem e nem de conhecer a família de Hashem, quem são os Rabanim da família de Hashem. E só para a gente terminar hoje, a Mishnah Tetvav, a Mishnah 15, Arba Midot Beyoshvei Lifnei Hachamim. 4 características daqueles que se sentam diante dos sábios. Então, aqui, em termos do estudo, né? Como se comportam pessoas que se sentam na frente dos sábios para estudar. Tem aquele que é um sfog, que é uma esponja,
aquele que absorve tudo. O que quer dizer absorve tudo? Parece uma coisa boa, não é bom. Ele absorve tudo, as coisas boas e as coisas que ele não tem que absorver, ele também absorve. Esse é o primeiro tipo. O segundo tipo é o mashper, a pessoa que é um funil. Entra de um lado e sai do outro, ele não absorve nada. Ele fica 1 hora lá estudando, entra de um lado e sai do outro. Tem o terceiro tipo, esse é o pior de todos, Meshameret, o filtro. Ele deixa passar o vinho e ele guarda os sedimentos, quer dizer, ele só fica com a parte ruim. E o último tipo é o nafá. Nafá é a peneira que deixa passar a farinha, que é o pó, que não é a farinha boa, e ele guarda só o sólido, que é a farinha um pouquinho mais grossa, mas que é a farinha de alta qualidade. Então, ele fala, os fog, a esponja, sheu sofegetacol, ele absorve tudo que ele escuta, ele não tem o discernimento, ele não tem a sabedoria de distinguir o que é bom e importante para a vida dele e o que é ruim, que é vanidade, para ele apagar da cabeça dele. Tem um masperro funil, shemarnis bo, o motzibazô, entra de um lado e sai do outro. A pessoa que não se esforça, a pessoa que não retém nada, tudo que ele aprende, ele deixa passar. Por isso que eu sempre falo, é muito importante, óbvio, cada um tem as suas características, mas eu garanto aqueles que anotam um shiur de Torá, ele não esquece mais, ele guarda, enquanto ele está anotando, ele está fixando, e não só isso, se um dia ele quer revisar, ele pode olhar de novo e vai estar lá, Baruch Hashem, para ele revisar. Mashmeret, o filtro, Shemotzia etayain, vekolet etashmarim, a pessoa que deixa passar o vinho bom, a parte boa, ele esquece, e ele vai focar, ele vai querer guardar os sedimentos, as coisas ruins, e o melhor de todos, a nafá, shemotzia etakemach, vekolet etasolet. Deixa passar aquela farinha, que é uma farinha de baixa qualidade, e ele vai reter as coisas que são importantes de verdade. Bezrat Hashem, a gente sempre tem que ter esse discernimento de querer reter na vida as coisas boas, as coisas positivas que a gente escuta e não ficar guardando as besteiras, as coisas que não são construtivas. Lashon Hará que a gente escuta, isso vale também para um outro detalhe importante, uma outra midá. Muitas vezes a gente recebe coisas boas de uma pessoa e às vezes essa pessoa faz uma coisa ruim. O que a gente faz? A gente guarda a coisa ruim e deixa passar as coisas boas, esquece o que a gente recebeu de bom. A gente tem que se comportar como essa peneira. Vamos guardar as coisas boas, deixa passar as coisas ruins, os defeitos dos outros, guarda as qualidades, as coisas boas que cada um fez na tua vida, porque é isso que Bezrat Hashem a gente quer levar para o resto da nossa vida. Shabbat Shalom para todo mundo.